E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Luiz. Olá, sou o Luiz, sou professor de filosofia aqui do Tudo Mastigado. A gente vai falar agora, um pouquinho sobre o Tales de Mileto, uma das figuras mais importantes da história da filosofia antiga, considerado um dos grandes mestres da filosofia antiga, um dos pré-socráticos, que a gente está discutindo nessas últimas aulas. Então, o Tales de Mileto, pessoal, vai ser uma figura muito importante, justamente porque ele vai ser o primeiro grande filósofo, ele é considerado o primeiro filósofo, por vários historiadores, vários especialistas, E o Tales ele vai ser importante porque ele vai ser o primeiro grande filósofo a pensar que existe um princípio para todas as coisas no universo, E essa coisa do princípio, ela se baseia no conceito de arqué, A gente vai dizer que o Tales é o primeiro grande filósofo a criar esse conceito de arqué, Arqué é traduzida como princípio, É interessante pensar isso porque, já que o Tales está pensando a ideia de arqué, a ideia de princípio, ele está tentando mostrar que todas as coisas que existem vieram de algum lugar, tiveram um início em algum elemento primordial. Claro, o Tales ele é muito famoso por pensar a ideia de que a água é o elemento que constitui todas as coisas, a água é a origem de todas as coisas. Então, a ideia central do Tales é a ideia da água como elemento central da physis, Eu não sei se vocês já tiveram contato com a ideia de physis, mas physis é uma palavra grega que a gente traduz por natureza, Ou seja, natureza tem a ver com tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que existe no mundo material, no mundo sensível, E como o Parmênides, o Tales, ele está associando arqué com physis, ou seja, o princípio de todas as coisas e o princípio da natureza em si, ele vai dizer que a água é o elemento primordial, da existência de todas as coisas. E uma das ideias é essa, onde a água, a vida. É interessante porque o Tales, como um pré-socrático, ele já está propondo uma nova forma de compreender a natureza, de compreender todas as coisas no mundo, não mais apelando para divindades, mas justamente apelando para uma explicação racional das coisas da natureza. Então, entendam, parece que o Tales ele vai ser o primeiro grande filósofo a entender que não tem como a gente explicar as coisas da natureza apelando apenas para a divindade. A gente também tem que usar a racionalidade, ou seja, a razão começa a ser um elemento central da filosofia pré-socrática. Tales inicia essa ideia. A arqué está associada com a razão. Racionalmente nós podemos compreender o princípio de todas as coisas. Por isso que eu coloquei aqui o elemento central como a água. É bem interessante porque a água, ela de fato faz parte de todas as coisas no mundo. O Heráclito, o Tales, está pensando as coisas nesses termos, Estou com o Heráclito e o Parmênides na cabeça. O Tales, ele está pensando as coisas nesses termos. Olha, tudo que existe tem a água de alguma forma, mas vamos ter um cuidado para não pensar a água aqui apenas como uma substância química que a gente bebe, Quando o Tales está falando da água, ele está falando da água no sentido de a fluidez, como é que é? É o princípio líquido de todas as coisas, É nesse sentido que ele está pensando na água. Claro, a água, ela também é a substância, a água, H2O, que a gente bebe, que a gente consome, que é importante para a nossa vida, mas o Tales ele pensa a água em um sentido mais amplo, ou seja, o elemento líquido, a fluidez, a coisa líquida que constituem as coisas materiais do mundo. É um pouco difícil de entender, mas o Tales está querendo dizer que todas as coisas que existem como objetos se solidificaram de alguma forma, e essa solidificação existe porque existe esse elemento mais básico que é a água. É interessante. Outra coisa, a gente pode dizer, do ponto de vista da filosofia do Tales, parece que ele está desenvolvendo uma nova concepção acerca da cosmologia, ou seja, é uma nova tentativa de compreender a origem de todas as coisas na natureza. E essa tentativa de compreender as coisas da natureza tem a ver justamente com isso. Você buscar um elemento primordial, você buscar uma explicação para as coisas da natureza a partir de um princípio geral. No caso aqui, de novo, a água, Outra coisa, pessoal, que é muito interessante é que, de fato, parece que os fenômenos da natureza, para o Tales, tem a ver justamente com uma espécie de
É como se os elementos da natureza, como se a natureza em si, o funcionamento da natureza, dependesse de um elemento primordial, a água. Né? Vocês provavelmente já tiveram contato com aquela ideia de que o Egito é a dádiva do Nilo, né? Justamente porque o rio Nilo, a cheia do Nilo, ela de alguma maneira trazia a vida de volta, né, para o Egito, para o deserto e tal. E essa ideia é bem interessante porque a gente começa a pensar que a água de fato é um elemento primordial, é um elemento importante da existência. O que mais, pessoal? Além disso, parece que o Tales, né, que era muito famoso, se tornou um grande filósofo. Existem as anedotas, as histórias do Tales, né? Dizem que uma vez ele previu que ia ter uma colheita de azeitona muito grande, aí ele alugou, né, as prensas, né, de azeite de oliva. E quando chegou essa colheita, ele já tinha comprado, já tinha alugado todas as prensas e todos os produtores foram obrigados a ir lá e pedir para ele, né, as ferramentas para poder fazer o azeite. É bem engraçado, dizem que ele ganhou um dinheirão com isso, ficou super rico fazendo isso, né? Dizem que essas historinhas que contam sobre o Tales, vai dizer também que ele previu um eclipse solar e ficou muito famoso por isso. O Tales é um cara bem importante assim, na história da filosofia, né? Bom, o que eu queria falar para vocês em relação ao Tales também é importante porque, assim, de novo, Heráclito e Parmênides estão pensando a ideia da ontologia, a ideia da existência das coisas apenas do ponto de vista racional. Claro que o Tales veio bem antes deles, mas o Heráclito está pensando as coisas a partir da mudança, né? Ele vai dizer que o elemento primordial é o fogo. O Parmênides está pensando as coisas no sentido da imutabilidade. Ele ainda não tem um elemento primordial, mas o Tales ele está tentando encontrar uma explicação racional a partir dos elementos da natureza. Ele olhou para o mundo, olhou para a natureza e de alguma maneira ele chegou à conclusão de que a água constitui todas as coisas. Tudo que existe vem da água, vem desse elemento fluido, né? Esse elemento primordial. Eu acho que agora a gente já tem alguns elementos para tentar entender a questão. Venham comigo, por favor. Então, olha só. Essa questão que eu trouxe aqui, ela vai tentar discutir justamente essa ideia do Tales ser um dos primeiros a discutir a questão da physis, né, da natureza. Então, vamos lá. Tales foi o iniciador da reflexão sobre a physis, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. Essa proposta é importantíssima, podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de começo da formação do universo. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui essa questão. A passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é definida como? Então vamos lá, pessoal. Cosmologia, ou seja, um estudo do cosmos, um estudo da natureza. Justamente o que eu estava tentando explicar para vocês, né? Com a ideia de que a água é o elemento primordial que dá origem a todas as coisas no universo, na natureza, no caso. Tá? A investigação racional do agir humano não parece ser essa, porque a preocupação do Tales é uma preocupação com os elementos que constituem a natureza física, né? Não tem a ver com o agir humano. O agir humano está mais associado à ética, moral, política, né? Essa preocupação ainda não é parte central do pensamento dos pré-socráticos. Tá? A passagem do mito... B. A investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Bom, aparentemente é a B, já que é uma investigação acerca da origem das coisas e da ordem desse mundo, dessa natureza. C. O estudo do belo na arte. Não é essa a opção, até porque o estudo do belo, o estudo da beleza, da arte, vai ser uma parte do campo de estudo da estética, né? E a estética ela só vai aparecer como um campo de estudo mais tarde, né? Lá na modernidade. D. O estudo do estado civil e natural e seu ordenamento jurídico. Também não é essa, né? Não faz o menor sentido achar que cosmologia tem a ver com estudo de ordenamento jurídico. Isso não faz o menor sentido. E uma abordagem mitológica que associa os fenômenos da natureza a divindades. Aqui poderia causar alguma confusão por causa dessa ideia de uma abordagem mitológica. De fato,
Não é que os pré-socráticos como um todo tenham abandonado a mitologia, deixassem de acreditar nos deuses, mas eles acreditavam que tinha que existir uma explicação para as coisas que não apelasse necessariamente para os deuses, uma explicação racional, né? Então, assim, não é uma abordagem mitológica, é uma abordagem racional, beleza? Então a E a gente já pode excluir. A opção correta aqui parece ser a B. Bom, volta aqui para mim. Meus caros, como eu estava tentando mostrar para vocês, Tales de Mileto vai ser um cara muito importante para a história da filosofia, justamente porque ele vai ser o primeiro a pensar o conceito de arqué, ou seja, o conceito de um princípio, a ideia de um princípio por trás de todas as coisas. Ele vai atribuir esse princípio ao elemento primordial, que é a água, ou seja, a água é o que cria, é o que forma todas as coisas na natureza, né? Além disso, o Tales está muito preocupado em entender a cosmologia, né? Ele está tentando criar um novo conceito de cosmologia, ou seja, uma nova forma de explicar os fenômenos da natureza. E, sobretudo, né, entender esses fenômenos da natureza como ligados aos mesmos elementos da própria natureza. No caso aqui, o elemento primordial, a água. O que parece ser bem interessante do pensamento do Tales, pessoal, é justamente essa tentativa dele de explicar os fenômenos da natureza, né, de uma maneira racional. Aqui, ele parece estar fundando as bases da ciência, né? Ou seja, não da ciência no sentido que a gente entende hoje, mas da ciência mesmo como uma tentativa de compreender as coisas, ter ciência das coisas, né? Esse tipo de pensamento é muito importante para o desenvolvimento da filosofia, já que a filosofia se propõe a ser uma explicação racional das coisas, não mais apelando para os deuses, né? Os pré-socráticos são figuras interessantes, tá? Como eu falei, eu trouxe esses 3 exemplos do Parmênides, Heráclito e do Tales, só para vocês entenderem a diferença que existe entre essas várias ideias dos pré-socráticos no mundo antigo, né? Mas assim, o que é interessante, e essa vai ser uma discussão importante para o Sócrates, né, que vai aparecer depois, que a gente vai estudar também, o que parece ser interessante é justamente isso. Parece que o Tales, junto com o Parmênides e junto com o Heráclito, estão estabelecendo as bases para o surgimento da filosofia como uma forma de compreender os vários fenômenos da natureza, os vários fenômenos humanos, até mesmo o que é o ser humano, o que é a essência do homem, né? Que mais tarde vai ser muito importante para o Sócrates, naquilo que a gente chama de período antropológico. O que parece também ser bem interessante é que justamente o Tales, que vai fundar a discussão filosófica sobre a natureza, sobre os elementos que constituem a natureza, vai ser o cara que vai encontrar no elemento água parte importante dessa arqué, desse princípio. Olha, de novo, quando a gente atribui um princípio a um elemento da natureza, a gente já não está apelando para coisas fora do mundo. A gente está apelando para as coisas do mundo, da natureza em si. Então a preocupação do Tales é uma preocupação muito grande com a natureza, com as coisas da natureza, com os elementos da natureza. É um filósofo que vai de alguma maneira, mostrar também que, de fato, só tem como o ser humano compreender as coisas dentro do campo racional, do campo da razão. Tudo aquilo que escapa da nossa capacidade racional, tudo aquilo que escapa da nossa capacidade sensível, das percepções sensíveis, é campo da metafísica, né? É campo daquilo que está além da nossa capacidade, o campo do divino, o campo do mitológico, o campo dos deuses, né? É um certo nível de realidade que não nos é acessível. Isso é bem interessante. Ok, pessoal? Então, só para a gente finalizar, lembrem-se que o Tales de Mileto aceita a ideia de que a água é o elemento primordial de todas as coisas. Aí tem uma coisa bem importante que é a questão da explicação racional, ok? Meus caros, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o Tales. Nas próximas aulas a gente vai começar a discutir Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A gente vai ver um pouquinho desse período socrático e pós-socrático, né? Aí a gente finaliza a nossa parte de filosofia antiga, ok? Meus caros, um forte abraço, muito obrigado pela atenção, até mais, valeu!